Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Fire Force, episódio 5, que continua super movimentado. Esse episódio não foi exceção a essa regra do anime até agora. É um anime muito frenético, inclusive. Lembra bastante que Kimetsu no Yaiba, apesar, ele adapta muito mais capítulos por episódio em comparação para conseguir esse movimento todo. E teve isso também, isso aí foi bem legal, uma discussão lá com essa mulher que conhecia aparentemente essa freira e tinha dicas sobre isso. Eu vou comentar sobre isso também. Na End já tinha dicas sobre isso, mas o que ela falou ali me deixou bastante curioso sobre algumas coisas. E como sempre, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba. Compartilhem o vídeo e se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, pra não perder nenhum vídeo, e aperte aquele sininho, fique segurando. E aperte em todos pra realmente receber todos os vídeos do canal, principalmente as impressões semanais de Fire Force. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Além de estar apoiando meu trabalho, você ganha vários vídeos extras com recomendações, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas todo final de semana, com tudo que eu tô assistindo da temporada. E bom, voltando pra Fire Force, o episódio começa mais lentinho e tal, a maioria tá seguindo esse padrão, começa um pouco mais lento e depois fica bastante movimentado. O próximo não deve seguir esse padrão, já que cortaram esse, não é um clímax na verdade, essa batalha cortaram ela na metade, então no próximo já deve voltar bastante movimentado desde o começo, mas de qualquer forma começou mais lentinho lá, mostrando inclusive um flashback da irmã. Aconteceu alguma coisa com ela que ela não comenta, pelo menos é o que dá a entender pela ending lá. Tem pessoas queimando e tudo mais, então queimaram o templo dela, ou ela viu pessoas sendo queimadas, traumatizou ela, alguma coisa aconteceu com ela, e inclusive tá toda censurada lá, a pessoa tá comentando um tempão, sim, tá toda censurada lá, ending, por quê? Pessoas sendo queimadas, pessoas sofrendo, tal, vítimas de incêndio, tá pegando muito mal por causa da Kyoto Animation lá, aquela tragédia da Kyoto Animation, então eles estão censurando, inclusive, no episódio passado, cortaram mais algumas partezinhas quase sempre, que uma pessoa, um civil, tá sendo ameaçado por alguém que vai queimar eles, ou algo parecido, eles estão cortando lá, então tem várias partes, desde o episódio 3, o 3 e o 4, tiveram várias partes cortadas por causa disso. Inclusive, no episódio 4 nem foi tão relevante assim, cortaram civis lá, foram ameaçados vez ou outra, mas no episódio 3 cortaram um personagem inteiro, porque ele ficava gritando e tal, tava com medo do fogo e tudo mais. Você pegava e tinha ligação, você ligava aquele negócio a uma vítima e tal. Mas o anterior não teve nenhum corte tão pesado assim. O mais grave mesmo pode ter sido cortar esse personagem se ele tiver relevância mais à frente na história, mas pode apresentar de novo um pouco melhor ele e tudo mais. Eu acho que não é tão importante assim, pelo menos por enquanto. E um negócio que muita gente não entendeu, não estão cortando permanentemente, não estão editando desde a versão que tá no storyboard e tal. Esses episódios, inclusive, estavam prontos já há muito tempo. Quando começou o episódio 1, já tinha mais de 6 episódios desse anime pronto, está bem adiantada a produção, então quem tá achando que tá lá, estão fazendo assim, estão modificando o mangá, não, estão editando, só cortando uma versão já pronta do episódio. Tanto é que se vocês notarem, o padrão de um episódio é entre 23 minutos e 30 e 24 minutos, e esses episódios estão com menos tempo que isso, estão cortando algumas partes dos episódios mesmo, que vão passar na TV ou vão para os canais de streaming. Então a versão do DVD provavelmente já vai estar completa de novo lá, toda certinha. Quem tá preocupado com isso, assiste depois de novo a versão Blu-ray lá, que vai estar tudo certinho, muito provavelmente. Não faz sentido ter uma versão Blu-ray toda cortada lá, censurada. A censura é por causa que o negócio tá muito perto, essa tragédia da Kyoto Animation é um negócio muito próximo, então por isso estão cortando. Por enquanto eu não sei até quando vai durar isso, até quando vão cortar, mas eu creio que vá por mais alguns episódios aí. Só que esse episódio específico não cortaram nada, não teve nada relevante aí, não teve ninguém sendo ameaçado nem nada. Então esse episódio foi um dos poucos agora, desde o episódio 3, que não teve nenhum corte relevante. Mas de qualquer forma, continuando aí, o protagonista vê a freira lá chorando e tudo mais, porque ela tá lembrando dessa freira aí, que já tinha dicas dela na opening, inclusive, o pessoal comentou sobre isso lá comigo no episódio passado. Eu não tinha notado, eu admito que passou voado por mim, mas ela tava lá o tempo inteiro, ela com a freira lá. Ela era, inclusive, uma freira, então o que aconteceu com ela? Porque ela não tem nada de freira agora, na verdade, ela parece odiar freiras, isso foi o mais interessante do episódio. Aquela freira lá vai falar com ela e ela dá a entender que conhece ela, tem uma dica bem de leve lá no final do episódio passado, teve um olhar entre elas, algo parecido com isso, mas nesse episódio ela vai diretamente, ela lembra primeiro, então aquela parte da Andy nem precisa mais, ela lembrou diretamente da outra lá, da conhecida dela, e ela parecia muito mais gente boa e tudo mais, ou não, tava fingindo desde aquela época, mas de qualquer forma, ela vai lá falar com a mulher, ver o que aconteceu com ela e tudo mais, porque ela não era assim, então aconteceu alguma coisa com ela também. Será que é um trauma que as duas dividiram? As duas criaram um trauma, e aí a freira agiu de uma forma e ela de outra. Mas o mais interessante não é isso, é isso. Essa frase dela é muito legal, porque eu tô pensando nisso desde que o anime começou. Pra que serve? Pô, Marco, é um negócio espiritual e tal. Beleza, mas elas mais atrapalham do que outra coisa no meio da coisa toda, porque elas não têm poderes nem nada. Elas têm que ser defendidas pelo resto do esquadrão, então elas mais atrasam do que qualquer outra coisa. Então, honestamente, a função delas ali é bastante
é útil mesmo? Porque não parece um negócio mais que atrasa a vida deles do que outra coisa. Então ela contestar isso foi bem interessante. Quem forçou, quem teve essa ideia de ter que ter freiras junto dos esquadrões, e ela mesma tá contestando lá que as freiras na verdade são só enfeites, não servem pra porcaria nenhuma. Exatamente o que eu pensei antes. É bem legal o autor tá abordando isso. Mostra que é um negócio que ele tá pensando também. Tem muita gente, na verdade, que ficou extremamente... Esse negócio não faz sentido nenhum. Então tem uma freira lá rezando no meio do negócio, todo no meio da batalha. Espera acabar a batalha e tal, aí ela sai de algum lugar de um carro lá que ela tá próximo. Ou num lugar distante, ela vem depois e ora pela alma. Mas não no meio da batalha, né? Um negócio completamente maluco. Então... daí essa mulher contestou diretamente isso e ela é uma freira ainda por cima. Ela fazia parte dele, só que ela odeia roupa pelo jeito. Ela criou algum trauma de freira e tal, alguma coisa. Ela foi cogiriza. No caso, a profissão que ela estava dentro antes. Então, o que aconteceu ali, eu fiquei super curioso com essa parte aí, mais do que a batalha. Esses diálogos dela aí me deixaram bastante curioso. Ainda tô esperando que ela não seja aquela vilã e tal, super malvadinha, então ela é meio sádica, com certeza. No começo do episódio ela tá torturando lá o cara, e tá mais engraçado a cena que outra coisa ela torturando esse cara aí. Mas de novo, o pessoal ficou revoltado, alguns revoltados, pô, mas compara com a SDF, tá? Não é SDF, não é SDF, eu disse que é parecida, me lembrou. A SDF tem características ali, é sádica. Tipo, a SDF parece muito poderosa, tipo a SDF, mas não, obviamente não é igual a SDF, não é um clone da SDF, não é, digamos, uma cópia da SDF, nada parecido com isso, mas é uma personagem que pode ter sido inspirada na SDF ou não, é só semelhante em alguns aspectos. Então calma aí, pessoal que é completamente maluco e tal, mas não tem nada a ver com a SDF, não tem nada a ver o caramba. Tem muitas semelhanças ali, só não é igual, obviamente, ainda bem, né? Porque se fosse, seria cópia, basicamente. Mas eu tô torcendo pra que essa mulher não seja uma vilãzinha e tal, seja, no caso, uma anti-heroína. Aquela heroína que não é boazinha e tudo mais, mas que é algo bom no fim da coisa toda. Vamos ver. Tem que esperar pra ver, mas espero que não sejam vilõezinhos e tal, que vão ser destruídos no próximo episódio e tal, porque parece um clímax, o confronto com eles agora. Então espero que não acabe no episódio que vem, seria muito curta a participação dela, se for só isso. Mas de qualquer forma, fora o encontro dessas duas aí, teve a invasão. O pessoal do protagonista invade lá a base. O Batalhão 5 foram bem menos sutis do que eu esperava quando eles comentaram que iam pegar, investigar eles e tudo mais. Eu imaginei, naturalmente, que ia ser um negócio mais sutil. Mas não, eles chegaram lá invadindo o diabo do negócio todo e tal, não podem chamar. Reforço porque eles estão fazendo pesquisas meio proibidas ali, então faz sentido, o caso, a justificativa do outro, para eles poderem invadir lá sem problema. Tudo bem. E aí começou o confronto entre eles, várias pessoas lutando com outras ali. No caso, essas três mulheres aí, se vocês acharam mesmo, mas eu acho que é inspirado naquele negócio das três panteras. Esse negócio de chamar de Angels aí, Angels era o nome que davam, anjos, na verdade, para aquele negócio lá, aquela série antiga, é mais antiga até do que esse filme aí, que no caso ficou bastante popular, As Panteras, mas esse negócio aí é bem antigo, é The Charles Angels, que eu me lembro o nome em inglês deles, então ele se inspirou nisso. São três garotas lá que lutam pra caramba e tudo mais, só que são três iguais, então, no caso, nas Panteras eram três diferentes. Mas chamar de Angels e ser três, então me lembrou bastante, parece uma inspiração nisso. Mas bom, seguindo aí, eles tentam invadir o local e começam a revelar os poderes de outros personagens. Esse aí, por exemplo, que manipula, no caso, a carga lá das balas, ele manipula o fogo lá, e com isso ele manipula a pressão que vai ter. Os tiros para não matar ninguém, só servir como se fosse, no caso, um negócio com muita velocidade, que é o bastante para deitar a pessoa. Mas ele só me levou a crer que armas de fogo ainda são muito mais fortes, na maioria dos casos, do que esse pessoal com poderes e tal. Se ele, no caso, outras pessoas ali dentro do time inimigo estivessem usando armas de fogo, nossa, bazucas de Diaba 4, acabariam com eles, teoricamente. Então, eles dependerem muito do poder de fogo não parece tão interessante assim. E esse cara aí, no caso, usar dessa forma é legal, achei diferente pelo menos. Apesar de que o poder mais apelão dele foi aquele negócio de ricochetear, que cada vez que ricocheteia a bala tem um pouquinho de fogo lá, ele consegue usar isso para aumentar, no caso, a pressão ali e aumentar a velocidade da bala, redirecionar as balas a cada vez que elas ricocheteiam ali no chão ou em algum outro local. Elas batem e acabam acertando o cara por causa disso, lá derrotando aquele cara. Mas de qualquer forma interessante, eu achei um pouco exagerado, mas interessante de qualquer forma, o uso das habilidades dele. Não é chamativo, longe disso, mas é com certeza bastante útil. Essa aí não teve tanta utilidade com as habilidades dela, o controle de fogo só parou lá no caso. As explosões em cima deles e o outro lá com o chiclete dele achei meio tosquinho aquele negócio. Tudo bem que o autor tem que dar variedade, se todo mundo só tacar fogo pelas mãos ou pelos pés ou algo parecido, vai ficar muito repetitivo, mas ainda assim o cara lá com uma bolinha de casa de chiclete, nossa, coisa de maluco. Mas tudo bem, segue aí, eles conseguem derrotar esse cara sem problema, a outra lá derrota
As mulheres lá, os anjos também, como se fosse nada, essa mulher treinada aí. E quem acaba conseguindo a cena mais chamativa do episódio é esse. A cena mais climática, com certeza, foi dele. Ele tava levando uma surra, ficou levando uma surra por um tempão lá, mas eu achei que o autor forçou um pouquinho a barra. Ele, no caso, levou uma surra. Ele é tão idiota, mas tão idiota que ele pegou a espada na mão errada, na mão que ele normalmente não pega, e ficou nesse modo aí. E ele tava muito fraco. Por causa disso, porque os poderes dele só funcionam bem. No caso, a habilidade de esgrima dele também só funciona bem quando ele pega com a outra mão. Tá, o autor quis dar aquele negócio lá do cara que parece fraco, mas na verdade é forte, é descarado o que ele tentou fazer ali, só que o modo que ele tentou foi bastante forçado, porque a desculpa lá pro cara não ter conseguido derrotar ele é muito... Nossa, o cara tem que ser muito, mas muito imbecil pra não notar lá que... Pega um negócio, você no caso... Pega geralmente tudo com a mão direita. Pega com a mão esquerda pra você ver como você vai ficar. Você nem consegue mexer direito e tal. É muito. Você vai notar na hora. Então ele não notar e tal. Eu fiquei. Tá, autor, eu entendi o que você quer fazer, mas não engoli esse negócio não. De qualquer forma, não sei que tem uma explicação melhor pra isso. O cara é só um imbecil mesmo. E ele descobre lá a troca de mão depois de apanhar bastante, não morrer, porque eles estavam pegando leve com ele, algo parecido, eu vou supor. Que era isso, porque senão ele já devia ter morrido há muito tempo de tanto apanhar, levar fogo lá na cara do bicho lá. Mas assim que ele troca a espada de mão, o cara até não leva ele a sério por causa disso, mas ele trocou a espada de mão, pá, derrotou o cara. Fácil, fácil. Inclusive no mangá a cena é bem mais sem graça, outra cena que eles melhoraram, na verdade, tá cheio de cena. Se você ficou comparando com o mangá, não tem melhoras absurdas por enquanto, aquele negócio que incrementam toneladas, é um bando de cenas que eles acrescentam que não tem. Geralmente eles acrescentam uma ceninha ou outra aqui, um segundinho só. A mais, essa cena aí, por exemplo, era só isso no mangá, pula dessa cena pra essa, e no caso no anime, ficou um negócio um pouco mais completo aí. Então ficou melhor com certeza, mas isso aí é o padrão, o anime tá melhorando em geral, o original tá acrescentando vários extrazinhos lá, em vários combates. A única parte legal desse negócio todo é você descobrir que, na verdade, ele é bastante forte se tiver com a espada na mão correta lá, ele acabou com o bicho, sem problema nenhum. Na verdade, esse cara aí foi humilhado pelo protagonista no episódio passado e agora foi humilhado por esse aí. Nesse episódio ele basicamente é um mega saco de pancada. Essa criatura aí. Mas agora é esperar. Vai ter o confronto do protagonista, provavelmente. Com essa aí, com a Pseudo-Death no próximo episódio. É bastante curioso do confronto deles, até porque ele tem que descobrir como ela deitou ele no episódio anterior lá. Ela tem aquele poder lá que não explicou justamente o que ela faz. Ela queimou, inclusive, a freira aí de novo nesse episódio. Ela queimou a roupa da freira quase toda aí. Então, de novo, como funcionam os poderes dela e como ele luta contra isso exatamente. Então, no próximo episódio deve ter a luta dos dois. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Mas, em geral, o anime continua bastante divertido, muito movimentado. E agora com alguns mistérios bem interessantes, porque essa mulher aí ficou toda revoltada e tal, virou o que é hoje em dia. Se ela aparentemente era uma irmã e tal, igual aquela loura lá, no passado. Tô bastante curioso pra história dela, explicação sobre ela. E é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.